Olá, é um prazer ter vocês acompanhando o Trabalho em Revista, programa produzido aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja os destaques desta edição. Patrão que não devolve a carteira de trabalho para o empregado pode ter que pagar indenização. A Delegacia Regional do Trabalho ela vai intimar a empresa para providenciar, e vai averiguar a situação. Nem todo motivo é justificativa para demitir alguém. Saiba mais sobre a demissão por justa causa e os critérios em que ela se aplica. As causas que dão ensejo à justa causa estão previstas na CLT. Em estúdio, o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, Amarildo Borges, comenta, entre outros assuntos, quais as fraudes mais comuns no contrato de trabalho. Veja tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. A vida de um trabalhador pode ser resumida em sua carteira de trabalho. Nela, ficam registradas por onde ele passou, quanto ganhou, o que fez, entre outras coisas. O empregador também deve ter muito cuidado com este documento. Ao solicitar para fazer algum registro, a carteira de trabalho tem que ser devolvida no prazo de 48 horas, senão pode estar sujeito a pagar uma indenização. Confira os detalhes na matéria. A carteira de trabalho é obrigatória para formalizar qualquer vínculo de emprego regido pela CLT. Nesse documento fica registrada toda a história funcional do trabalhador. É importante que ele tenha um zelo pelo documento, porque como é registrar todo o seu tempo profissional, para a questão da aposentadoria, ele vai precisar comprovar esse tempo de serviço para aposentar. Outra importância da carteira também é a questão que ela é o acesso aos direitos trabalhistas, seguro-desemprego, FGTS e os benefícios previdenciários. Então é um documento importante. Além das datas de admissão e rescisão, na carteira de trabalho também são registradas a remuneração inicial, as mudanças salariais e direitos como férias, PIS e seguro-desemprego. Ao ter que anotar essas informações, o empregador não pode reter o documento por mais de 48 horas. O artigo 53 da CLT determina que a empresa que descumprir esse prazo deve pagar multa. Se o empregador, mesmo após a solicitação do empregado, não devolver a carteira dele no prazo estabelecido, o empregado poderá buscar pessoalmente ou até via sindicato da categoria a Delegacia Regional do Trabalho, informar o caso e, nesse caso, a Delegacia Regional do Trabalho ela vai intimar a empresa para providenciar e vai averiguar a situação, para buscar a melhor solução para o empregado. Quando a empresa descumpre a lei e retém irregularmente a carteira, o trabalhador pode sofrer diversos prejuízos. O seu Osmar, por exemplo, chegou a perder uma vaga de emprego. Eu trabalhava numa empresa, fui mandado embora e fiquei uns 3 dias parado em casa. Como surgiu um outro serviço em outra empresa, precisava da carteira de trabalho. Fui atrás da minha carteira de trabalho nessa outra empresa que fui mandado embora. Eles deram 10 dias de prazo para me entregar minha carteira e acabei perdendo outro emprego. Eu corri atrás da minha carteira várias vezes, mais de 10 dias, e surgia outros empregos, eu não conseguia entrar nos empregos porque não estava sem a carteira de trabalho. Por causa desse tipo de perda, o empregado que tiver a carteira de trabalho retida pela empresa por mais de 2 dias pode até pleitear uma indenização por dano moral. Na Justiça do Trabalho mato-grossense, a súmula 14 fixa o entendimento a ser aplicado nesses casos. Ela diz que a mera retenção da carteira de trabalho ela não gera ao empregado dano moral. Ou seja, aquele empregado ele tem que provar que a retenção da carteira de trabalho dele, pelo prazo superior às 48 horas, gerou a ele algum dano. Isso deve ser provado para que ele possa conseguir a indenização pleiteada. Mesmo se não houver dano moral, a empresa que descumprir o prazo previsto na CLT está sujeita a penalidades. Uma infração ou o valor de um salário mínimo para corresponder de multa por dia de atraso de entrega da carteira. Isso vai depender do que o auditor fiscal, ao constatar esse descumprimento, o que verifica a situação para autuar a empresa. A demissão por justa causa é quando o trabalhador dá motivo para ser demitido com alguma atitude que prejudica a empresa. Mas não é qualquer situação. Por isso, patrão e empregado devem estar atentos em como proceder nesses casos. Determinadas faltas graves provocadas pelo trabalhador pode gerar uma demissão por justa causa. Em casos assim,
O prejuízo não é só da empresa. Ele também perde vários direitos na rescisão, como recebimento de aviso prévio, liberação do FGTS e do seguro-desemprego. As causas que dão ensejo à justa causa estão previstas na CLT, mais precisamente no artigo 482 e suas respectivas linhas. Mas, mesmo que o trabalhador tenha atitude que justifique a demissão por justa causa, ainda assim é preciso que o empregador tenha cautela para que essa demissão não vire uma condenação contra ele próprio. Na distribuição da prova, a justa causa é a prova do empregador. Milene é responsável pelo setor de recursos humanos dessa empresa. Estando à frente de uma função tão delicada, ela conta que já teve funcionários demitidos por justa causa. Não é a forma que a empresa gosta de estar demitido um empregado, mas às vezes é necessário. A demissão por justa causa deve ocorrer imediatamente após constatar o fato e ter feito a devida apuração da falta grave. Para muitos, essa forma de demissão registrada na carteira de trabalho é indesejada. Precavida, ela procura seguir à risca as normas da empresa e manter boa conduta. Bom, independente da empresa onde eu estiver, eu costumo seguir as normas e regras pré-estabelecidas e cumprindo os horários, mostrando resultados, seguindo uma hierarquia. A gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere os principais fatos da Justiça do Trabalho nesta semana e o que rolou de mais interessante em nossas redes sociais. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Na hora de pensar em segurança, algumas coisas podem ser deixadas de lado no trabalho. Talvez por achar que não são necessárias, ou porque até atrapalha. Não importa o trabalho, o melhor negócio é sempre valorizar a vida. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. No quadro direto de Brasília, a companhia aérea TAM é absolvida de indenizar uma comissária por problemas psicológicos após forte turbulência em voo. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul havia condenado a TAM ao pagamento de R$60 mil de indenização por danos morais. Segundo o regional, houve responsabilidade objetiva no caso, que é quando não há necessidade de comprovação de culpa, levando em conta o risco da atividade. De acordo com a comissária, depois do voo em que ela estava passar por uma forte turbulência, causando pânico nos passageiros, ela teve depressão, ficando incapacitada para o serviço. Na Justiça do Trabalho, ela pediu indenização por danos morais, que foi concedida pelo TRT do Rio Grande do Sul, no valor de R$60 mil. A TAM recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e a relatora na 8ª turma, a ministra Dora Maria da Costa, aceitou o recurso. Para a ministra, o dever de indenizar surge da atividade que gera risco ao trabalhador, o que não é o caso. O trabalho de comissário não é atividade de risco. Sim. Essa é a interpretação que eu faço de acordo com a jurisprudência, inclusive, desta Corte. E mesmo que se entendesse pela aplicação da responsabilidade objetiva, ainda assim não se poderia responsabilizar a reclamada ante a inexistência de culpa
pelo acidente aéreo, quer dizer, no acidente eu coloquei entre aspas, porque na verdade não houve acidente, houve uma turbulência. Por unanimidade, a 8ª turma absolveu a TAM de indenizar a comissária por problemas psicológicos. Confira o que teve de melhor em nossa página no Facebook. Quem traz as novidades pra gente é a Julie. Oi, Ezequias, eu voltei trazendo as novidades. Vamos saber o que foi sucesso nas redes sociais do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso desta semana. Este post fala de uma decisão do tribunal daqui que condenou uma usina a pagar pensão mensal e R$45 mil por danos moral e estético a um trabalhador que perdeu 3 dedos em um acidente de trabalho. O problema é que o trabalhador não teve nenhum treinamento e não recebeu os EPIs, que são os equipamentos de segurança individual. Através deste post, a Justiça deixa claro: a responsabilidade é do empregador em dar o treinamento devido e fornecer os EPIs ao trabalhador. 295 pessoas curtiram. Na opinião da Elisete, a decisão foi justa, já que as empresas sempre jogam a culpa na vítima. É isso aí, pessoal. Vamos continuar aprendendo o que é certo e errado quando o assunto é justiça do trabalho. E parece que o que predominou na nossa página foram as decisões, o que é muito bom para a gente aprender um pouco mais. Sabe quando chega aquela sexta-feira e você só pensa em descanso? Aí vem o patrão e diz: deixa o celular ligado, para o caso de alguma emergência. Nessa hora parece que a sensação de tranquilidade muda, né? Até porque não se ganha nada a mais por isso, né? Nada disso. O post explica: o empregado obrigado a manter o celular da empresa ligado aos sábados, domingos e feriados tem direito a horas de sobreaviso. O sobreaviso consiste na possibilidade de o empregado permanecer em sua residência ou outro local combinado, aguardando ordens da empresa. O pagamento é de 1/3 da hora normal. Empregados e empregadores precisam ficar atentos a isso. Lá no nosso site tem a decisão sobre um caso desses. 370 pessoas curtiram e já aprenderam. O Francisco comentou: fantástica a forma simples com que passam as informações. Que bom! Você pode aprender tudo sobre direitos e deveres trabalhistas com muito humor. Curta agora mesmo a nossa página do Facebook e siga a gente no Instagram TRT Mato Grosso. Por hoje é só. Continue conectado com a gente através das nossas redes sociais. Ezequias. Obrigado, Julie. Veja o que aconteceu de mais importante na Justiça do Trabalho com o Giro da Semana. Os núcleos de práticas jurídicas mantidos pela Univag e Unic voltaram às atividades após o período de férias das 2 faculdades. Os núcleos prestam serviços gratuitos de consultoria e representam trabalhadores em causas trabalhistas cujo valor não superem os 10 salários mínimos. O tribunal ainda está finalizando os termos de uma parceria também com a Universidade Federal de Mato Grosso para a ampliação da assistência jurídica gratuita. Desde a instalação de scanners de raio-x e detectores de metais há 1 ano, agentes de segurança do tribunal já impediram a entrada de 130 armas de fogo e 1.233 objetos perigosos, que poderia colocar em risco a vida das pessoas que passam pelo local. Em média, 1.200 pessoas circulam diariamente pelo tribunal. Além de revólveres e pistolas, são retidos também objetos que possam oferecer algum risco à segurança, como facas, canivetes, navalhas, spray de pimenta, hastes de metal pontiagudo e líquidos inflamáveis. Estes objetos, ainda que não tenham a função de ferir, podem ser facilmente empregados com esta finalidade. Os itens retidos na portaria são devolvidos aos seus donos nas saídas dos prédios, desde que não se observem nenhum tipo de irregularidade. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça firmaram uma parceria para o funcionamento da vara itinerante de Paranatinga. As atividades no município serão realizadas em uma sala cedida pelo TJ no fórum local e contará ainda com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A presidente do TRT destacou que o acordo de cooperação viabiliza o funcionamento da itinerante no município, medida que beneficia toda a população.
As varas itinerantes foram suspensas em junho de 2016 como uma das medidas de cortes de despesas. A retomada das atividades foi possível devido à recomposição do orçamento para 2017. E no próximo bloco, a jornalista Aline Cubas conversa com o Superintendente Regional de Trabalho e Emprego, Amarildo Borges. Entre outros assuntos, ele comenta sobre como está a emissão da carteira de trabalho, a liberação de seguro-desemprego e do combate a fraudes trabalhistas. Não saia daí, que a gente volta já. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado. Eu te falei, trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. De empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Trabalho não combina com criança. O resultado mais comum é o rendimento ruim na escola ou até mesmo a evasão. Brincar faz parte da infância. E o compromisso maior nessa época ainda é com os estudos. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Como está a emissão de carteira de trabalho em Mato Grosso e a liberação do seguro-desemprego? Falando em seguro-desemprego e o combate às fraudes no pagamento desse benefício. Quem responde essas perguntas é o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso, Amarildo Borges. Amarildo, obrigada pela sua presença aqui. Amarildo, durante todo o ano de 2016, a gente viu em Mato Grosso, a gente viu nos telejornais nacionais, a dificuldade de se conseguir esse documento básico que é a carteira de trabalho. Como é que está em Mato Grosso agora, em 2017? Então, a carteira de trabalho no Ministério hoje, ela tem uma sistemática descentralizada de emissão. A Superintendência emite carteira de trabalho também, mas para brasileiros residualmente. A emissão de carteiras para estrangeiros só na Superintendência. Mas a maioria do administrado, quando precisa de uma carteira de trabalho, ele se dirige ao município onde mora. Hoje a Superintendência tem convênio com mais de 90 municípios. Esse convênio prevê que o município vai colher as informações para a emissão da carteira de trabalho. Isso tudo é feito eletronicamente, os dados são repassados para a Superintendência e a Superintendência é responsável pela fabricação, pela elaboração do documento que é devolvido para os municípios para ser entregue ao administrado. Amarildo, mas a pergunta que as pessoas que não querem calar é: quanto tempo? Porque a gente viu ano passado estava demorando meses. Quanto tempo entre o pedido e o trabalhador ter efetivamente o documento na mão? Então, o ano passado realmente nós tivemos um momento de transição de um programa para outro que ocorreu um atraso. Na Superintendência de Mato Grosso não foi tanto, mas em alguns lugares no país realmente foi muito grave essa situação. Mas hoje essa situação está equacionada, o prazo do administrado chegar lá, do trabalhador chegar lá no município, solicitar a carteira
e a gente fabricar aqui na superintendência, na verdade a fabricação é na superintendência, na gerência de Rondonópolis e em Sinop. Esse prazo hoje está em torno de 10 a 15 dias, o máximo 15 dias que o trabalhador vai levar para receber essa carteira. E é lógico que essa é a regra geral, um caso ou outro pode acontecer de ultrapassar esse limite, mas hoje a maioria absoluta das carteiras estão sendo entregues dentro desse prazo, no máximo 15 dias. Inclusive no interior. Inclusive no interior, porque esse prazo é o prazo necessário, inclusive, para o correio levar o material até os municípios. Dependendo do município, pode levar 5, 6 dias para levar. Você falou que a superintendência tem convênio com mais de 90 municípios em Mato Grosso para colher essas informações para fazer a carteira de trabalho. Em Cuiabá, em Várzea Grande, também é feito pelo município? Também. Em Cuiabá e Várzea Grande, o Cine é o responsável pela emissão das carteiras. Os Cines, porque na verdade são 3 postos do Cine em Cuiabá, sendo 2 municipais e 1 estadual e 1 em Várzea Grande. Então o Cine que é o responsável por colher essa informação da carteira de trabalho e enviar para a superintendência, e aqui esse prazo é mais curto, porque é mais próximo, dá para devolver num período mais curto. Amarildo, a carteira de trabalho mudou, né? Inclusive por isso você explicou aqui para a gente esse impacto no prazo ano passado. Quem tem a carteira antiga precisa mudar? Não, ele mantém a carteira, ele só vai, quando aquela carteira acabar as folhinhas lá de anotar o contrato de trabalho, aí ele vai procurar para emitir uma segunda via da carteira, uma carteira suplementar, na verdade, mas ele não precisa inutilizar aquela antiga, não. Amarildo, a superintendência, né, além da carteira de trabalho, entre os serviços que ela oferece, está do pagamento, a liberação do seguro-desemprego. Como é que está? Aumentou muito o número de pedidos de desemprego agora, a partir do ano passado, com o aumento dessa queda de vagas? Realmente houve um aumento. No Mato Grosso, acho que foi menos que a nível do percentual que ocorreu a nível de Brasil, por Mato Grosso ser um estado em que sentiu menos a crise, né? Então, mas realmente percebeu-se um aumento desse número de pedidos da parcela do seguro-desemprego nos últimos 12 meses. E a emissão, como é que está? Onde que a pessoa dá entrada? A entrada inicial do seguro-desemprego também é feita nos Cines, nos municípios e também aqui na capital, em Várzea Grande. Então, o trabalhador, inicialmente, ele vai procurar um posto do Cine para dar entrada no seguro-desemprego e em havendo algum problema com relação ao seguro-desemprego, aí sim a superintendência é o órgão competente para avaliar essa inconsistência, eventual inconsistência no benefício. Aí é o que a gente chama de recurso. Então, o trabalhador, quando tem um problema com relação ao benefício, ele vai protocolar um recurso lá no Cine, no município onde ele estiver. Esse recurso vai ser encaminhado para a superintendência, que vai avaliar a inconsistência naquela situação e devolver para o trabalhador, deferindo ou indeferindo o pedido do seguro-desemprego. Quando você fala em inconsistência, Amarildo, nós estamos falando de fraudes, efetivamente. É grande o percentual desses recursos, desses pedidos que não são liberados, de serem fraudes? Uma parte é relacionada a indícios de fraude, uma outra parte, a parte maior, eu diria, por inconformidade em determinado dado, o nome da mãe está incorreto, um documento que não está batendo, uma informação ali que está constando na guia que não bate com os arquivos do Ministério do Trabalho. No entanto, esses casos também vêm para a superintendência. Vêm para a superintendência analisar. Esses casos que envolvem apenas uma inconsistência de dados, ele é avaliado com um prazo também curto, de 15 a 20 dias, esse recurso, depois do trabalhador ir lá na superintendência, alguns casos até na hora o servidor já consegue verificar ali e devolver para o empregado.
mas gira em torno de 15 a 20 dias a análise desse recurso. Agora, aqueles recursos que envolvem um indício de fraude, aí ele é recepcionado pela superintendência, mas a análise dele não é feita aqui, é feita pelo Ministério do Trabalho em Brasília. Por ser uma questão mais grave, ela é centralizada em Brasília para ver se tem um link com alguma outra fraude que já ocorreu e tentar diminuir e interceptar essa fraude já no início. Qual que é a fraude mais comum relacionada ao seguro-desemprego, Amarildo? Existem as mais diversas formas, como quase tudo que envolve o recurso e um benefício, abre-se a possibilidade de fraude e tem, como sempre, muitas vezes já foram encontradas quadrilhas fraudando guias de seguro-desemprego. O trabalhador, uma boa parte dos que a gente recebe aqui, o trabalhador vai dar entrada no seguro-desemprego, aí ele verifica que alguém recebeu o seguro-desemprego num prazo... No nome dele. O trabalhador fala, mas eu nunca recebi, eu não recebi esse seguro-desemprego. Então aí realmente abre-se essa possibilidade de ser a fraude e nesse caso é enviado o recurso para Brasília e aí não há um prazo específico para devolução. Então, muitas vezes ocorre do trabalhador, mesmo ele tendo direito àquele seguro-desemprego, mas como há um indício concreto de que esteja ocorrendo uma fraude, muitas vezes essa fraude pode ser perpetrada num outro estado, mas está envolvendo o nome daquele trabalhador, esse recurso ele tem que ser avaliado pelo órgão central. Amarildo, nesse período que se fala tanto em crise, em desemprego, em busca de recolocação, a superintendência, então, está com esses dois serviços, né, que é a carteira de trabalho, é o momento que o trabalhador entra no mercado de trabalho, para ele entrar no mercado de trabalho, e o seguro-desemprego está prestando, então, esses serviços normalmente aqui em Mato Grosso. Normalmente. Como eu disse, nós tivemos problema no ano passado com relação à carteira de trabalho, mas hoje a prestação de serviço está sendo bem célere. Nós temos conseguido devolver para a sociedade um serviço de qualidade num tempo bastante razoável. Quem quiser mais informação sobre que documentos levar, onde entrar, onde ficam esses postos para dar entrada nesse pedido dessa documentação, Amarildo, onde pode conseguir mais informação? O portal do Ministério do Trabalho tem todas as informações para responder essas dúvidas. Eventualmente, se o trabalhador não tiver acesso a esse tipo, ele pode se dirigir à superintendência e pedir o atendimento para orientar o trabalhador de como buscar a solução para o seu problema. Mas no site do Ministério do Trabalho tem lá links de resposta para a maioria dos questionamentos com relação ao seguro-desemprego e à carteira de trabalho. Amarildo Borges, Superintendente Regional de Trabalho e Emprego em Mato Grosso, muito obrigada pelas suas informações e assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo com todas essas dicas que o Amarildo deu a qualquer momento, acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está no YouTube, o link, o endereço está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do TRT, seguir o Tribunal no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.